Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro para abordarmos hoje um assunto que muita gente aborda, né? Muitas pessoas vivem em função disso. Acho que a sociedade vive em função disso, né? Ou seja, na indústria, no comércio, na vida, na parte espiritual, todo mundo fala em evolução. Muito bem, hoje nós vamos abordar o tema evolução em si e, mais ainda, o tema hoje é evolução coletiva. Essa evolução que a gente tanto fala, primeiro, ela existe, né? Segundo, se ela existe, não teria nexo se o Jorge ou eu, ou fulano ou Beltrano, ou você, seguisse adiante e nós ficássemos para trás. Até seria lógico. Você segue adiante, você tem recursos, você tem um carro, eu ando a pé, assim assado, mas tudo bem. Mas não teria nexo dentro de tudo isso aí que a gente vem falando e que todos esses livros, essas doutrinas, essas coisas todas que as pessoas vêm nos falando, não teria nexo, na minha opinião do Eustáquio, se no final das contas nós nos chegássemos juntos, no evoluíssemos todos, cada um a seu tempo. Então, esta que é a grande interrogação, esse que é o tema que se apresentou para a gente conversar hoje. E aí, Jorge, tudo bem? Eu morri de rir quando o Jorge entrou aqui, porque já começa a ficar vermelho. Ó. Eu estou suando aqui, nós estamos em pleno inverno aqui em Floripa e tal. Eu vim agasalhado também de manhã, porque faz frio, um pouquinho assim, meio frio, então eu estou aqui suando e o senhor Jorge Antônio Ouro, ele veio devidamente, como ele disse, vestido como ele andava no Canadá. O Canadá é um paizinho aqui. Ele ri, né? Porque ele gosta porque eu entrego ele de bandeja, assim. Então, é incrível, como é que pode ter... É que eu tô com roupa de esquiar. Que é isso, gente. Neve, e eu tava com um casaco corta-frio. E tá aqui, tá com o casaco, ele veio com o casaco, ele tirou para agora pro programa. Mas ele tá de manga comprida, tem camiseta embaixo. É incrível, né? É porque tá frio, ele que sente calor, né? Puxa vida! E eu acho engraçado, né, Jorge? Aproveitando, porque o nosso programa é lúdico também, né? Pelo menos para nós, a gente se diverte. Claro. Muito, né? Tem pessoas ali que... Eu recebo umas broncas aí pelo YouTube. Poxa, não faz isso com o Jorge, porque tem gente que assume o seu frio, sabe? Acham que eu judio. Que eu judio de você. Ainda bem que não tem ar-condicionado, ainda não tivemos condição de instalar o ar-condicionado no novo estúdio, né? Porque daqui a pouco, quando vier o sol, quando vier o calor aí, nossa, vai ser fogo. Vai ser uma maravilha. Vai ser uma maravilha, né? Eu vou ter que botar ele numa câmera assim, onde tenha uma câmera climatizada. Eu gosto de ir na praia, não na água, né? Aí eu vou na praia assim, com um sol quente, e daí eu fico de bermuda, de camiseta, aí pegando sol direto, né? Sem guarda-sol, sem boné, e lendo, né? Eu fico assim 2, 3 horas lendo embaixo do sol. Isso, aí depois calor. É só fritar, que fica um camarão, né? É uma maravilha. Aí todo dolorido. Acontece que quando aí vai para um lugar onde pega a neve ou pega frio, né? Mas daí isso, cada um tem que conhecer suas limitações, daí eu conheço a minha. Daí desarma geral, né? Assim, até os instintos funcionam assim mais parcamente, assim, o cérebro não funciona, negócio assim, interessante. É interessante isso aí, né? Eu me sinto bem passando calor, né? Bem aquecido. Tá bom. Então, quer dizer, se existe inferno e nós formos para o inferno, você está bem, né? Eu que vou precisar usar ar-condicionado lá. Estou em casa. Você está em casa. Só que o inferno, assim, o mais próximo da realidade do inferno é frio, né? É complexo. Né? Tá vendo? Tomara que não precise. Mas tá bom. E aí, Jorge, evolução, existe isso? Ó, pergunta que vai falar, Grego, isso é pergunta que se faz. Grego, isso é pergunta que se faz. Vai responder você, eu pergunto aqui, ó. Evolução, nossa, é uma palavra tão bonita, né? Quanto se inscreveu disso? A gente vê que as coisas evoluem realmente. Aqui tá, mas... A própria existência do que se conceitou como vida, né? Ele tem por função evoluir, né? Porque se o universo fosse completamente perfeito, pronto e acabado,
A própria existência do universo não precisava, não teria sentido, porque se alguma coisa vai passar de um estado a outro, se ela vai evoluir à perfeição, é porque então ela não é perfeita. Se existe no universo coisas perfeitas e não tão perfeitas, é porque o universo em si, né, ele tem como um de seus elementos a imperfeição. E o passar da imperfeição à perfeição é o que a gente conceitou como evolução. No nosso caso específico, por conta do momento onde a gente está existindo agora, onde a tônica é a matéria mais densa, a evolução é transformar a vida que existe na matéria, que seria a vida energia, né, na vida que existe no espírito, que seria a vida consciência, ou transformar matéria em espírito, ou melhorou, né? Ou descristalizar a matéria. Então, isso seria evolução. Sob esse aspecto, então a evolução seria a própria existência cósmica, a própria existência universal, né? E acontece realmente isso, que quando começa a haver a organização da não matéria para se criar uma base de matéria, para a partir daí diferenciar os planos, para a partir daí então se lançarem as mônadas, os seres que virão a evoluir, ainda assim há essa diferenciação na composição da matéria e há consciências integrais e plenas, consciências em desenvolvimento, esse jogo, né, que existe cosmicamente e é o que demanda a evolução como base da própria existência. Como é que a gente pode... A gente já falou isso, mas acho que 13 anos atrás, nem sei se nós falamos. Nós já falamos sobre cosmogênese ou não? Nós já falamos sobre antropogênese, né? Já, penso que já. Tá. Mas vamos voltar no começo então, na própria cosmogênese. Vamos falar mais um pouquinho de novo. Quando tudo começou, digamos assim, teve um marco zero, né? Uma coisa interessante no processo de iniciação. Isso. Né? A iniciação a gente toma como a base para que aconteça a evolução consciente, né? Não a evolução inconsciente, que é a relação tempo-matéria, né? O próprio tempo faz com que a matéria evolua inconscientemente. A evolução consciente, então, se aplica o processo de que seria a iniciação. Quando se vai pensar no processo de engendramento do que seria o próprio universo, a criação da matéria, e aí nesse ponto em que entra essa área da iniciação, para todos nós, cada um no seu ramo de vida, na sua tônica de vida, que já vai conversar a respeito, é que a iniciação ela permite que a gente compreenda a razão das coisas, né? Eu falo assim para mim, existe uma hierarquia de seres que são comparáveis aos anjos protetores. Você me fala, daí eu te pergunto, tá, que anjo, que hierarquia, proteger por quê, até quando, de onde vieram, para onde vão? Então a iniciação é sempre assim, aquelas perguntas que a gente não faz, né? Então tem a vida orgânica, tá, mas o que é a vida? Como é que ela acontece? Qual é que é a transformação? Qual é a matéria básica? Qual é a energia básica? Como é que a consciência age? Eu falo assim, mas tem a alma. Tá, a alma é formada de quê? Aí a mente concreta e o astral. Mas o que é o plano da mente concreta? O mundo. O que é o mundo astral? Como ele subdivide? Se é o mundo, quem nele vive? Se vive alguém em algum lugar, como é que nasceu naquele lugar? Então a iniciação, ela faz com que você consiga responder as perguntas, todas as quais você formule, para que a existência em si, ela passe a ser vista, e a evolução passe a ser vista, sob o ponto de vista da lógica, né? E por que tudo tem que ser visto sob o ponto de vista da lógica? Por que a gente tem que pegar o abstrato e trazer ao mundo da lógica? Por que a gente tem que pegar a emoção e trazer ao mundo da lógica? É porque a tônica agora, nesse quarto momento evolucional, é o desenvolvimento do que seria a mente concreta, que é a razão, que é a lógica.
Você falou uma coisa interessante e aí me veio uma coisa à mente aqui. Nós estamos falando de iniciação, evolução. Coletiva, chamamos. Isso, nós já vamos entrar na temos que começar pelo termo em si para depois ampliá-lo, né? Quando você fala em iniciação, que eu achei muito interessante o que você explicou, que aí a iniciação te dá a condição de você compreender todas aquelas coisas. E eu pergunto, todos os iniciados, quer dizer, uma pergunta difícil, mas é difícil de responder, todos os iniciados vão ter esse grau de entendimento? Não. Ou porque eu vejo que a maioria, eu vejo pelos os que eu convivo, a maioria das pessoas que eu convivo, o meu círculo de convivência, estou falando do meu universo, o universo Eustáquio. Muita gente é papagaio de repetição só. Não tem a mínima consciência dessa vivência aqui, por exemplo. Então, como é que qual é o orar e vigiar aí da questão? Como é que vou... Você entendeu onde é que eu quero chegar, né? Entendi. Bom, primeiro tem que ter um cuidado muito grande, Grego, para a gente não analisar o nível de compreensão ou de iniciação da outra pessoa baseado na nossa percepção. Indubitavelmente, claro. Porque às vezes ela pode... Só tem essa impressão porque eu ainda tenho que... Eu acho que estava... Deixa aqui que eu já... até agora, não sei se estava com som. Não, tá com som aí, pode ficar tranquilo. Tá. Então... Já testamos. O nível de iniciação que a outra pessoa tenha, eu vou poder analisar baseado no meu conhecimento. E às vezes aquela pessoa pode ter um nível de iniciação de compreensão tão superior que para mim pareça como um... Claro que sim. Né? Claro. Agora, que sim. Respondendo diretamente a sua pergunta, não. Nunca vai existir de todos terem o mesmo nível de compreensão. Mesmo que você dê para todos o mesmo conhecimento, para todos a mesma iniciação, para todos os mesmos ritos, para todos os mesmos mantras, para todas as mesmas práticas templárias, nunca vai acontecer de todos terem a mesma compreensão. Até o professor Henrique de Souza diz que a evolução não se processaria caso o verbo se manifestasse da mesma forma em todos, né? Obrigatoriamente cada um vai ter uma maneira de ver isso. E por quê? Porque assim, quando então eu estou existindo como ser humano, eu sou o corpo físico, vital que o anima, eu tenho uma parte do mundo astral me pertence, que é o plano das emoções que eu vou engendrar, que eu vou criar. Uma parte do mundo mental concreto me pertence, que são os conhecimentos, a razoabilidade, a inteligência que eu vou desenvolver. E aí o conhecimento que vem de fora, que me é dado pela iniciação, que assim, eu vou trazer a compreensão de outros locais, mais altos ou mais baixos, dependendo daí dos desejos de cada um, ele vai se alojar e transformar aquela parte do mundo astral e aquela parte do mundo mental que me compete, que é a minha alma. Como não existem duas almas iguais, o resultado do conhecimento em mim, ele obrigatoriamente é diferente do resultado do conhecimento em você. Independentemente de nós dois ambos sermos da mesma mônada. Principalmente se formos, porque daí as diferenças são mais acentuadas ainda. Mas todas as nossas experiências, elas não alimentam a nossa mônada? Mas só que assim, todas as experiências positivas que cada um tem em termos de evolução, no final das contas contribui para um ponto único. Sim. Sim, essa que foi mas não quer dizer que a minha percepção como um todo ela foi igual. E o que acontece? Eu vou e contribuo, nós estamos montando um quebra-cabeça, né? Você está procurando as peças que tem uma linha reta, eu estou procurando as peças que tem um fundo azul. Você encontrou, você coloca a peça no teu lugar. Eu encontrei, eu coloco a peça no lugar. O que eu sou e o que você é são coisas diferentes. Naquele momento, nós tínhamos uma diretiva e contribuímos para um único quebra-cabeça que é a mônada, que é da consciência. Não é? Aí depois vem um grupo e procura as outras peças, esse tipo de processo, uma coisa vai acontecer. Mas então, nunca vai ser a mesma coisa, a compreensão. Além do fato de cada um de nós então termos uma compreensão diferente,
porque a gente está no trabalho da iniciação, a gente está no caminho da iniciação, a gente está buscando compreender, está buscando responder essas perguntas, a gente está buscando nos assenhorarmos, né, daquela parte de mundo mental e de mundo astral que nos compete, que a alma de cada um. Para aquele que não esteja nesse processo de busca, esse impacto, essa busca de compreensão, essa transformação sequer está acontecendo. Então, nunca vai acontecer uma iniciação coletiva para todos. Não, isso não vai acontecer. Existe, nem tem. Não. Até tem a máxima do Bodhisattva, que é o faze por ti que eu te ajudarei, né? E aí quando ele fala o meu pai e o vosso, né, se referindo ao espírito, ao eu superior em cada um, ele não fala o nosso, o meu e o vosso, é porque cada um tem o seu, cada um tem o seu caminho, cada um tem sua tônica, cada um tem um trabalho para fazer. Agora, se aí então o ser humano ele não tem resposta nenhuma para a vida, não é? Mas acha que as respostas não são necessárias, a resposta não vem, porque a resposta para vir ela precisa de uma pergunta. Se eu não tenho dúvida nenhuma sobre o que me cerca, é que daí eu construí uma falsa ilusão que isso que me cerca é o perfeito e acabado, é o suficiente, e a vida passa indolentemente, né, ou raivosamente. Não interessa qual sejam os extremos, né? O resultado é praticamente zero. Aí a evolução não aconteceu. Tá, e quando você atinge a neutralidade, você está falando, é interessante. A neutralidade, ela te dá um estado de consciência em que você sente que você não precisa saber mais nada. Então, como é que fica? Porque você acabou de dizer que eu posso ter a ilusão de não precisar saber mais nada, né? E de repente... mas tem uma diferença que a gente pode colocar assim. Sim. Que quanto mais você se aprofundar no teu conhecimento, mais gigantescas serão as tuas dúvidas, porque você se projeta cada vez mais em direção ao infinito. E esse é um grande teste, porque a contemplação do infinito tende a causar na mente concreta exaustão. E quando a mente concreta está exaurida, ela está preparada para conversar com a mente abstrata. Daí eu compreendo o infinito. Não significa não ter dúvida, significa não buscar dúvida, ou seria um exemplo assim, a diferença entre vontade e desejo. Eu tenho a vontade de contribuir com o meu país, mas eu não tenho desejo de tomar Coca-Cola. Eu não tenho desejo de mudar o meu país. Percebe a diferença? Sim, eu não tenho vontade sim. de tomar Coca-Cola. Então a diferença entre o vontade e o desejo se aplicaria a eu tenho perguntas ou eu não tenho perguntas porque eu estou satisfeito com a minha própria ignorância, ou eu não tenho perguntas porque eu sei que a pergunta tem que vir no tempo adequado em um processo sequencial de compreensão. Eu tenho dúvidas, todas as dúvidas, porque eu busco as respostas ordenadamente, ou eu tenho dúvida se eu realmente preciso saber alguma coisa mais porque estou contente com a minha ignorância. Então, o não ter dúvida ou não ter perguntas não significa que você está pleno em você. Pode estar completamente vazio ou não, né? A diferença é como você vai tratar com essa questão de buscar respostas ou não. Percebe? Percebo. Tá. Certo. Mesmo o conhecimento sendo dado a todos de igual maneira, vamos supor aqueles que resolveram andar na vida, andar por conta própria, dentro do faze por ti que eu te ajudarei, buscar um caminho de iniciação. Qual caminho? Tanto faz, porque se o caminho é errado, ele vai te levar a ficar face a face com o erro. Se você vai contemplar o erro e não percebe que ele é um erro, é porque o erro está em você. Então, enquanto Sim. você não amadurecer e ver que aquele caminho é errado, então você vai permanecer nele. Então, qualquer caminho é um bom caminho. Às vezes a gente tende a criticar porque a gente vê uma pessoa sendo usada, uma pessoa sendo enganada, uma pessoa sendo vilipendiada, né, dentro da sua, assim, daquela mais pura ignorância, né, aquela inocência, né, frente aos espertos, né, ou espertalhões, é melhor que espertos, né.
Então a gente tende a julgar e, puxa, mas isso aí é tão errado, como é que aquela pessoa não vê? É porque para você ver, né, analisar quais cores tem nesse quadro aqui na tua parede, eu tenho que saber o nome daquela cor, porque senão eu não tenho como julgar que aquilo é, ou não tenho como... A tua pergunta se pergunta assim, qual é a cor daquele quadro? Eu vou falar para você assim, são tons de azul. Assim. Agora eu não sei que aquele é azul. Qual é a cor daquele quadro? E o que tem no quadro? Então, enquanto a pessoa não conseguir identificar o mundo onde ela se encontra, não tem como. E se você for tentar ajudá-la ou tecer algum comentário sobre o caminho que ela escolheu, né, ela vai se sentir ameaçada, porque você está ameaçando aquilo que nela existe, que a faz desejar ou acreditar naquele caminho. E o caminho aí se aplica a tudo. A uma religião, a uma ordem, a uma escola qualquer, a uma outra escola que tome isso, uma outra escola que experiencia aquilo, não interessa o que seja. Cada um está ali porque no momento é como é o saber, né? Saber é a mesma coisa que o sabor, né? Então aquilo, a pessoa está naquele buraco, está naquele lugar porque aquilo lhe sabe bem, que assim, ela sente prazer em estar ali. E não é você que vai julgar, não sou eu que vou julgar se ela tem direito ou não a sentir o prazer pelo erro ou sentir o prazer em ser enganada, não é? Então cada uma tem o seu caminho. Vamos supor que você esteja num caminho adequado, assim, você chegou num caminho, né? Junto com os teus pares, teus irmãos, né, de evolução. Mesmo nesse caminho, então, onde todos têm acesso ao conhecimento perfeito, o conhecimento adequado ou o reto caminho, ainda assim o resultado que vai ser produzido em cada um de nós é diferente. Então, mesmo naquela escola de iniciação, não existe uma iniciação coletiva, não existe uma iniciação conjunta, não existe um resultado único, porque o que se espera é que o resultado em você seja de acordo com aquilo que você é. E o que você é? Primeiro, você é o resultado de você mesmo, né? Então, todo homem, né, ele é filho de si mesmo e pai de si mesmo, porque você é o resultado das suas ações anteriores, né, e você será o resultado das suas ações atuais. Sempre assim, sempre isso vai ter que ser resolvido. Mas, além disso, há uma organização nessa tentativa de colocar a humanidade de volta num estado de compreensão, né? Essa organização, ela sempre vai se dividir em 7 partes, né? Sempre são 7 linhas de evolução, né? Como nós estamos no 4º momento evolucional, então nós temos 4 linhas de evolução que realmente tem a ver com a humanidade, e a gente vai se inserir em uma dessas linhas de evolução. E há 3 linhas de evolução, que é o que seriam a ligação do visível com o invisível, ou aquelas linhas de evolução que não tem forma ainda. Então, obrigatoriamente, o ser humano, na sua interação, ele vai se enquadrar em uma das tônicas dessas 4 linhas de evolução que competem à humanidade atual. Daí, essa linha de evolução a qual você pertence, em contato com o conhecimento o qual você está buscando, ele vai provocar um resultado. O conhecimento que eu estou lendo em voz alta para você também ouvir, só que você é de outra linha de evolução, então o resultado que acontece em você é diferente. A linha das artes, a linha das ciências, a linha da mística, né? Ou a linha da ação. Aí, se a gente quiser dar nome a essas linhas, são as linhas dos iniciados, dos adeptos, né? Ou as chamadas linhas do ciclo evolucional, do Pramanta, né? Então, seria Hilarião, Mória, Kuthumi e Serapis, né? Nessa ordem que eu falei. Sempre a atividade humana vai estar dentro de uma dessas 4 linhas. As outras 3, que são chamadas... Essas linhas aí não é nenhum mestre ascensionado, né? Não, assim... Vamos definir os nomes que você falou? Porque Serapis, Mória... É que quando a gente fala assim, Mestre Mória, né?
A Moria é uma linha de adeptos, é uma linha de seres cuja irradiação, cuja propagação, cuja tônica se verte, se esparge sobre uma parcela da humanidade. Então, às vezes, quando na literatura se refere ao mestre Moria, é um dos adeptos, um dos discípulos, um dos iniciados ligados a uma linha da evolução que tem por tônica os Morias, que inicialmente são 111. Então, Moria não é um ser, é uma linha. Então, pode ter um artista, né, que ele pertence à linha Moria, né? Mas daí não é que daí, assim, ele foi um mestre e se transformou em um mestre Moria, ascensionado, essas coisas assim. São coisas diferentes, né? Mas aí vem aquela questão, se a pessoa quer acreditar nisso, acredita da sua maneira, né? Da sua própria maneira, perfeito, né? Até que ela veja... Como a gente disse, os caminhos todos são bons. Por isso, né, que a iniciação pertinente é aquela que me permite trazer as coisas à luz da lógica, à luz da razão. Tem lógica o que você está me falando? Ascensionado como? Quem era esse Moria? Moria não é um nome, né? Moria, assim, fala assim, o grego. Tem o grego e tem mais alguns gregos lá na Grécia. Mas então o grego não é teu nome é Eustáquio. Moria não é nome, o Moria tem um nome, né? A mesma coisa assim, fala-se muito do mestre Kuthumi. Saint-Germain. Mas não é, ele nem pertencia a essa linha, né? E Kuthumi não é um iniciado, não é um adepto, é uma linha de adeptos, né? E ainda Kuthumi e Kuthumpa são singular e plural, ainda tem uma... por isso que a iniciação esclarece, né? Fala assim, mas o mestre Kuthumi... Não, Kuthumi não é o nome dele. Qual é que é o nome dele? Dchualku. Pode ser. Então ele tem um nome, ele pertence a essa linha. Ou não sei. Sim. Entende? Então, dependendo da linha em que está cada ser humano, aí você tem uma tônica que vai determinar qual é a tua atividade. E aí essa tônica que determina qual é a tua atividade é que vai definir qual é que é o impacto do conhecimento na tua compreensão de acordo com o trabalho que você tem para resolver, né? A gente está em uma barca. Se todos forem especializados em remar o quinto remo do lado esquerdo, fica 500 pessoas no quinto remo do lado esquerdo, não sai do lugar. E os outros remos da esquerda e da direita vazios, né? E a barca não sai, e daí vai dar briga para ver quem segura o remo. Então, por isso que há que se ter muita paciência, porque cada uma pessoa tem uma tônica, cada uma pessoa tem um trabalho para fazer, cada uma pessoa tem uma visão de mundo que há que ser respeitada, né? O que implica em que, mesmo estando todo mundo em um caminho da iniciação, o resultado em cada um, o trabalho em cada um e a forma como ele vai contribuir para o trabalho de maneira geral é completamente diferente. A mesma coisa se o marcador de compasso, né, na nave, na nau, né, ele se achar superior a quem está no remo. Se ele se achar superior a quem está no remo, então manda o pessoal parar de remar e manda ele bater tambor para ver se o navio anda. Não anda. Não claro. anda. Não anda. Então o que acontece assim, é que a sua tônica é dar o ritmo no tambor. Então faça bem feito. A minha tônica é remar bem no quinto remo da parte esquerda. Vou fazer o melhor possível. Mas o remo é muito pesado, então o cabo é mais comprido, eu tenho um companheiro do lado para me ajudar. E ainda assim, a força que eu vou ter que imprimir é diferente da força que ele tem que imprimir por conta da angulação onde ele está. E se ele imprimir mais força que eu, a gente vai quebrar o remo da frente. Então, o respeito às diferenças é a única forma de permitir que a evolução se faça para todos, mas não coletivamente, porque assim, todos que estão trabalhando para que a evolução aconteça. Aí, com relação a só as três linhas que não são rúpicas, que elas orientam as outras quatro, é como se fosse assim, uma cruzeta, né? Assim, uma cruz, né? Uma cruz da crucificação, só que sem ter uma parte mais comprida. Sim, é uma cruz mesmo. Aí cada linha é como se fosse a suástica, não a suástica, que é o símbolo nazista, né?
mas a suástica, né? Tem 4 linhas, 4 braços, né? Então cada uma daquelas linhas ali é uma dessas ordens que eu falei, uma das linhas do ciclo evolucional, e no miolo, no meio, tem as 3 que tocam o processo, né? Que daí tem o nome, que é Abhala, Rakovsky e Najib, né? Então, Abhala, seres em estado devachânico permanente, né? Rakovsky seria o equivalente ao monges, anjos protetores ou seres protetores da humanidade como um todo, né? E Najib é aqueles seres ligados à proteção dos lugares sagrados, embocaduras, montes, etc. Tal. Esses são a tônica de onde deriva para os outros 4. E aí, então, a humanidade inteira ela tem 4 caminhos a seguir, né? E todos se enquadram nesses 4 caminhos. Perfeito. Daí que vem, já vou fazer a pausa para você comentar, a questão das castas, né? Nos reinos no tempo antigo, que deixa já vai comentar. Muito bem. Repetindo o que você já falou aqui, já falamos mais de uma vez sobre isso. Você falou que a Terra é a bola da vez. Sim. Lembra? Muito bem. O que você falou até agora, perfeito, inteligível, legal. O 4º estágio que nós estamos, tem mais 3 para cima. Muito bem. Muitos estudos, doutrinas, ensinamentos, crenças, elas dizem que muita gente vai subir um degrau, enquanto outras pessoas vão ficar no mesmo degrau, e outras pessoas ou descem um degrau, e assim vai. A minha pergunta é, em sendo nós a bola da vez, está todo mundo de olho na gente, tudo está de olho aqui. Nós estamos só na 4ª etapa, né? Agora que nós estamos para subir para as coisas melhores. Sim. A pergunta é que quando apareceu o tema do programa, era exatamente para ver se nós todos vamos, independente do tempo, independente da hora, independente do dia, independente do sempre, tudo aqui, nós vamos chegar, quer queira ou quer não, ao mesmo lugar. Então tem a nau, e aí tem o cara que está dormindo e o cara que está remando, os dois vão chegar no porto do mesmo jeito. Não necessariamente. Sim, não. Mas não acontece assim. Não. Claro que não. Sim. Então, respondendo a sua pergunta, não é? Porque então há um período de existências para cada ser humano, né? Nesse grande ciclo evolucional. E você pode variar um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. Em você não chegando no final desse ciclo com o estado de consciência adequado, assim, você perde o bonde, assim, você perde você fica fora da corrente evolucional, né? E aí pode continuar depois num estado então, você responde, diferente. Então nem todo mundo vai chegar. Então aí a gente entraria naquele... Aí quem está assistindo a gente tem tendência para as religiões, tudo. Opa, então existem os especiais, existem os escolhidos, quer dizer, os autoconvocados, tudo isso aqui. Não existe, porque você está partindo do princípio que alguém está escolhendo alguém. Não, é autoconvocação. Eu escolho se eu vou para frente ou não vou. Isso sim. Isso é evolução, isso é iniciação. É você tem maturidade suficiente, longevidade suficiente, existencial, para ter em você aquele impulso. É como se fosse assim, a vida é assim, nós estamos sozinhos em um local, não é? E aí, nesse local, não tem ninguém me observando, e eu posso fazer a coisa certa ou fazer a coisa errada, que não faz diferença nenhuma. Sim. A não ser para mim, porque eu sei que eu fiz errado. Entende? Então, a vida ela é exatamente assim, então não tem ninguém cobrando. Agora, aquele desnível existencial que você vai criar, você mesmo que vai ter que resolver. Não existe como. Então, vamos aproveitar e vamos esclarecer. Nós somos a bola da vez. Sim, somos a bola. Por quê? Somos a bola da vez, somos todos. Os bons, os maus. Todo mundo está aqui na superfície, somos todos. Então, se nós somos a bola da vez. Estão por nascer os já. Isso, exatamente. Todos. Até é isso. Então, como somos todos, pela lógica humana, né, vamos dizer assim, todos, cedo ou tarde, tem toda a condição de chegar. Então, quer dizer, um dia todos terão a consciência. Vamos formular a pergunta de uma forma diferente, então. Mesmo aquele que levou éons, triéons, milhões, não sei o quê, um dia ele vai chegar
também. Porque, considerando a evolução nesse ponto de vista... Mas nem isso não é verdade. Tá, considerando isso aqui, que nós vamos virar flogístico, nós vamos perder o corpo... o físico é uma parte da evolução, né? Vai se sutilizando, isso aqui, tal. Então não tem nexo uma bola da vez que deixe rastros ali de sutilização. Mas é sempre assim. Então por que a gente pode dizer que esse momento evolucional é a bola da vez? É porque daí então aconteceram não conformidades evolucionais cósmicas que nos antecederam e todas elas estão sendo resolvidas agora. Sim. Então jamais existiu alguma coisa como hoje e jamais vai existir. Então toda a expectativa é que se resolva, toda a expectativa é que a humanidade dê certo. Por quê? Porque nunca foi dado tanta condição para que um salto evolucional fosse feito como está sendo agora. Defina a humanidade. Humanidade eu vejo como todos. Uma unidade. Todos os seres humanos, né? A questão é que assim, é dado a todos. A gente conversou outro dia sobre a questão de livre-arbítrio, determinismo, karma. Então é dado a todos igualmente. Isso é dharma, é lei. Cada um usando o seu livre-arbítrio, usa ou não aquilo para o bem ou para o mal. É karma. Quando a maioria tende a usar aquilo para o mal, aí então, no lugar do livre-arbítrio, vem o determinismo. Então, sempre é dado a todos a mesma... É por assim, eu tive 3 filhos, por exemplo, né? Tenho 3 filhas, né? Todas tiveram exatamente o mesmo tratamento. Ouviram sânscrito desde pequeno, discutiram filosofia desde pequeno, todas elas fizeram faculdade, todas elas receberam todo o amor e compreensão necessário, diálogo necessário, autoridade necessária. Como elas vão se comportar na vida? Não sei. Sim. É assim que é a relação com a humanidade. Tudo está dado hoje, mano. Assim, a gente tem hoje, em termos de evolução, em termos de conhecimento, à alcance, à vontade, ao alcance de qualquer um conhecimento até então jamais vertido para uma humanidade em qualquer momento, como a gente tem agora. Quem faz uso disso? A gente tenta propagar aqui uma ou outra coisa. Quem vai fazer uso disso é aquele que tiver idade para tal. Por que há diferença de idade entre um e outro? Porque em determinado momento um tomou um caminho, outro tomou outro caminho. Um tomou o caminho do ócio, outro tomou o caminho do remo. Entende? Vai chegar no final, terminou a festa toda, vamos apagar as luzes. Fotografa o ambiente, apaga. Amanhã é dia de... É como se fosse... Vão gravar um filme, né? A gente fez uma tomada agora. Fotografou aquela tomada, manda os atores descansar. Gente, amanhã vamos gravar de novo. Primeira coisa que tem que fazer, reconstruir exatamente o cenário para que não tenha erro de continuidade. Né? Então cada um vai estar no seu lugar. Qual lugar que eu vou estar hoje? No lugar onde eu parei ontem. Percebe? Chegou num dia que acabou toda a filmagem, não vai ter amanhã. Quando você pretensamente renasce, você renasce do mesmo ponto? Lógico. É mesmo? Lógico. Tá. Ok. Obrigatoriamente. Porque senão aí um outro ator teria que tomar o teu local. Aí o filme não é de boa qualidade, há um erro de continuidade. Mas e aquela questão da paridade? Vamos entrar de novo. Sim, mas aí esqueça. É que quando eu falo você, sim, não estou falando para o grego, eu estou falando para você. Quando eu falo com uma pessoa, eu não estou falando... O ator, ele representa né? A persona, é o ator, né? A persona é aquilo através do qual o som se faz, né? Isso é a persona, é a alma, é a personalidade. A individualidade, o ego, aí é o eu. Outra coisa, o ator, a persona é o grego. E o teu nome? Não sei. Tá. Né? E nem Eustáquio, né? Não sei qual é o teu nome, né? Então, agora vai chegar um tempo em que acabaram essas filmagens, acabou o filme de ser feito, né? E aí sim, aí tem coisa que não vai ser ocupada, tem parte do cenário que não vai ser ocupada. Incinera. E acontece com os seres também, porque chega um tempo em que acaba um ciclo evolucional, legal. Aquele que não fez por si existência, desafio, ou pior,
aquele que não fez por si e fez contra os outros intencionalmente, conscientemente e na existência, ele não tem lugar em um novo dia. Então aí Deixa de ser matéria. acabou. Acabou. Vira nada. Nada. Não sei nem nada. o conceito de O nada. nada, porque o nada é alguma coisa. Exatamente. Quando você pega a matéria e aí submete ao fogo, a matéria se decompõe às suas origens. Isso. O nada é deixar de ser, não, nem matéria, é deixar de ser uma matéria potencial, é o não vir a ser. Então nem tudo. Então não adianta dormir, ficar deitado na rede e achar que no final das contas vai todo mundo para o mesmo lugar, porque isso não existe cosmicamente. Pronto, agora já está. Sim, isso não existe cosmicamente, né? Entendido. E aí, mesmo então aqueles que daí, não, então vamos andar, não vamos praticar o mal, vamos praticar o bem, por quê? Porque o praticar o bem é experienciar a suprema sensação do dever cumprido, como diz o professor, que a melhor sensação é a sensação do dever cumprido, né? Então, vamos trabalhar, vamos cada um fazer a sua parte, né? Aí, se você vai fazer a sua parte, daí tudo bem, tenha paciência, porque você não precisa remar loucamente, porque você, assim, vamos supor, a gente tem você tem um barco para atravessar o rio e eu tenho outro, né? Você tem mais força física que eu. Obrigatoriamente, quando você tem mais força física, eu preciso ter mais paciência. Por quê? Porque eu tenho que focar na outra margem. E eu vou num ritmo tal que eu consiga chegar vivo. Você tem mais força física, vai chegar antes. Só que é o seguinte, nós dois vamos para o mesmo caminho. Daí você vai chegar antes, vai ficar lá na margem, me esperando. Indo, né, dizer, pô, tu é lerdo. Não sou lerdo, eu sou o que eu sou. Eu sou mais franzino, então eu tenho que remar mais devagar. Então essa questão da paciência que você deve ter com aquele que você vê que está andando, que é aquele que entende que a ignorância é a única doença que se leva no pós-vida, no pós-morte, né? Então, a luta contra a ignorância, o buscar compreender, o trabalhar por si, o ir atrás de evolução, o buscar fazer parte do processo evolucional ou da obra que está acontecendo, isso é tudo o que se deseja que um ser humano experiencie. Qual é o resultado que eu vou alcançar com uma evolução individual ou coletiva? Qual é o resultado que eu posso ter com a vida? Do ponto de vista de persona, do ponto de vista de Jorge, de Grego, de cada um de vocês, a maior experienciação que se pode ter na vida é experimentar a paz. A paz é o maior resultado que se pode atingir em uma existência. Só que essa paz ela não vai acontecer enquanto você tiver desejos, enquanto tiver ódios, enquanto tiver incompreensão, ignorância. É a paz com X, né? É a paz consciente. Do ponto de vista de persona, do ponto de vista de indivíduo, de ser evoluindo, o que você vai experienciar é a compreensão que te proveu aquela existência, somada às tuas compreensões, construindo o teu corpo causal, que é como se fosse o teu passaporte. Por exemplo, assim, eu fui para um país e visitei e fiz e aconteci naquele país. Aquilo é a persona que faz. E o indivíduo, o que ele tem ao passar pela fronteira? O carimbo no passaporte. Então, o corpo causal é como se fosse um passaporte. E cada vez que você então vai em um país, você tem um carimbo. Se você fizer mal naquele país, você vai ficar preso, você não vai nem conseguir sair. Entrei legalmente, saí legalmente, eu tenho o carimbo de tendo saído. O somatório dos carimbos é que vai dizer assim, não, esse passaporte está cheio, né? Você tem um corpo causal, né? Aí a tua persona se funde na tua individualidade. Daí a evolução aconteceu individualmente. Só que aí acontece o seguinte, se você está em um caminho, se você tem condições, se você tem compreensão, se você tem uma percepção que você acha que é lícita, é lícita, é linda, é justa de ser compartilhada, então aí você passa a se outorgar um dever, que é o dever de trabalhar pela humanidade. Aí o professor diz, acho-me diante de um altar no qual está Deus, o Supremo Arquiteto. Em cima e embaixo está a humanidade. Para adorar o primeiro mistério se faz servir a segunda. Então a melhor maneira de se comportar, a melhor maneira de compreender o que seja a divindade absoluta é servir a humanidade. Porque
essa divindade, ela está espargida, está distribuída em toda a humanidade. Perfeito. Ajudando a humanidade, eu estou ajudando aqui o imanifestado, ou Deus, adquira consciência da matéria. Isso é evolução coletiva. Interessante. O próximo orbe, digamos assim, a próxima morada do ser humano, sabe-se lá quando, vai ser em Mercúrio. A Terra vai ter remanescentes ou não? Ou ela vai... a gente sabe que todo planeta é um ser vivo. Nasceu, vive, vai ter o tempo que ele vai se esgotar também, ou seja, por aproximação do Sol, por... como é que se diz? Exploração demasiada dos seus recursos naturais, vai acabar a condição de vida. Então, quando tivermos a nossa nova casa, aqui ainda teremos remanescentes ou não? Porque o local da evolução é para lá, né? É que assim, ó, é muito interessante. É que quando a gente fala em remanescente de um local, a gente tende a pensar que a gente está no mesmo plano, no mesmo local. Então, assim, afundou a Atlântida e os remanescentes estão aí, estão em outro lugar, né? Estão lá para baixo, sei lá, né? Não, estão na superfície, né? Os Também. remanescentes atlânticos de início foram os vermelhos, né? Mas é que daí a gente está no mesmo plano de matéria. Quando você cita que daí, então, a gente está no próximo momento evolucional. Isso. Onde o âmago do processo já não é mais a Terra, é um outro corpo planetário. Sim. Né? Obrigatoriamente, o mundo de matéria, porque não seria, vamos supor por hipóteses, né? Tá. Né? Então não seria pegar a raça flogística, né, que existe no Brasil, no mundo, e aí pegar esse povo todo e botar num Vimana e levar para o próximo local. Não, né? É que daí todo esse resultado evolucional aqui, ele é só consciência, né? E aí essa consciência, ela passa a existir no novo momento com o corpo físico adequado àquele mundo. Sim, claro. Né? Mas ainda assim vai haver diferenciação, né? Porque se não houvesse, significa que nesse momento evolucional todos adquiririam 100% da consciência cósmica. Isso não existe. Então sempre vai haver uma diferença com relação mas daí quem tiver nesse novo local, como é que vai ler os anais antigos e aí poder apontar assim, nós viemos de lá. Talvez do lá seja um sol. Né? É, muito provável. Então, então, é interessante. Porque aí, todas essas informações, tudo isso aí que eu venho puxando, é para a gente ir se posicionando nessa questão. São perguntas pertinentes. Na questão da evolução, né? Na questão da evolução. Então, quer dizer, quem não atingir esse nível de consciência permanece aí. Isso que é uma pena, Grego, que a gente não conseguisse assim, não conseguíssemos todos, né, ver os pensamentos, as imagens mentais de cada um, porque daí a gente conseguia compartilhar aquilo que não dá para traduzir em palavras, né? E se a gente conseguisse essa capacidade daí de então ver o invisível, a gente ia ver assim o que é realmente a existência. E então tem a teoria das esferas cósmicas, né? Então a gente precisava assim, nem se maravilhar com o universo como um todo para não morrer de felicidade, porque você contemplar o universo sem os véus de Maia provocaria um choque tão grande. É isso que eu ia dizer, exatamente. Então, por isso que daí a mente concreta, a alma, que ia receber aqueles influxos, ela assim, experimentaria tal êxtase, né, acima do conceito de beleza, que daí causaria a morte.
Então, vamos fazer assim, não, então a gente não vai contemplar o universo como ele é hoje, não é? Sem estar preparado, mas vamos contemplar só o que nos compete, né? O nosso mundo, né? E o nosso mundo é um sol com os seus corpos no entorno, dos quais nós somos um sétimo, né? E aí entre nós, né, e o Sol é como se existisse 7 mundos diferentes, cada um uma esfera concêntrica. Em cada esfera concêntrica, uma miríade de consciências existindo, cada um com o seu corpo físico, assim como nós somos. Então, o que a gente vê hoje, né, e onde a gente vive da Terra com 7 planetas físicos, os planetas do entorno, os seus satélites, essas coisas assim, então é como se fosse uma camada, um cinturão de matéria mais densa. E aí há outro em seguida, onde também existem mundos e seres. Há outro em seguida, onde também existem mundos e seres. Há outro em seguida. Aí você fala assim, mas os Agnisvatas, tá. Onde é que moram esses caras? E os Barixares? E os Suras? Onde é que mora? Onde é que mora essa gente? Aí que vem a questão da iniciação. A gente tem que compreender e responder tudo. Onde é que mora essa gente? Essa gente mora nos mundos que lhe compete, com interferência sempre do superior para o inferior, interagindo e tentando dar consciência à matéria. Se a gente conseguisse então conceber ver essas esferas se movendo, esses mundos se movendo, quando fala astral, astral não é um plano, é um mundo. Falar mental concreto não é um plano, é parte de um mundo que é Mahat, que é a mente universal junto com a mente abstrata. Então se contempla, se olha em direção ao Sol, e daí você vê os mundos sobrepostos, né, e os seres existindo na sua própria realidade. É uma coisa, supondo que a gente visse, né, é uma coisa sensacional. Sensacional. É uma coisa maravilhosa, né? E o que se busca, e o esforço das hierarquias em prover à humanidade a iniciação, é para devolver a visão a todos, para que daí então cada um se insira no seu mundo. Daí o fato de eu estar vendo, né, os mundos que compõem esse ambiente onde a gente vive, significa que eu vou ficar frustrado, porque, puxa, mas eu vejo o mundo, né, logo imediato após o Sol, ou eu vejo que está após o Sol, que é um buraco, e aí eu digo assim, puxa, mas é tão maravilhoso isso, não é? E eu sou só o substrato do dotes, do cavalo, do bandido, porque eu estou aqui na Terra, na parte mais densa. Não, assim, me cabe ajudar a transformar a matéria da consciência, porque na medida em que um evolui, todos vão evoluindo. Agora, todos trabalham, todos fazem por si. Não existe, né? É interessante isso aí, porque falamos agora, nós estamos falando, você está falando por você, eu estou falando por mim, assim, sim, nós como seres aqui e tal. Eu coloquei suposições, né? Não, claro, as suposições. Supondo que alguém visse, né? Como é que se diz? Eu acho que mesmo dentro da minha ignorância, muito desconhecimento de muitas coisas, eu acho que esse aqui, pelo que eu vejo Hubble, adoro ver imagens espaciais, adoro ver essas coisas todas, mas eu chego à conclusão de que realmente eu estou num privilégio de estar num planeta lindo como o planeta Terra. Isso aqui é uma maravilha. Se tem coisa mais bonita, maravilha, mas eu não conheço, eu gosto aqui e eu estou aqui. Aproveitando isso, tem uma pergunta dentro do nosso tema. Parece que nós temos 777 chances de chegar ao nível de pular de... Cumprir o papel. Cumprir o papel, falou bonito. Então, passou disso, dançamos, é isso? Dançamos, entramos naquela lá do... Você perdeu? Não, você não acompanha a tônica do ciclo, então vamos supor que... Mas continua tendo chance, então. Lógico. O ciclo se foi... Você daí só está coexistindo. Então vamos supor assim, que houve um momento em que toda a tônica, toda a matéria, toda a consciência era só... Assim, o ápice da consciência era o reino animal. Sim.
os animais se comunicavam, os animais falavam, os animais tinham consciência, não o animal que a gente vê hoje, né? Porque é como se assim, um mundo onde todas as consciências são consciências do reino animal, né? Existiu um processo todo de evolução, onde se formaram as hierarquias, um Buda, as consciências, tudo foi construído, se desenvolveu as tônicas, as características inerentes à inteligência da vida animal, que hoje está no ser humano, no sistema circulatório. Então tudo foi levado a efeito. Terminou esse dia existencial. Alguns não acompanharam o processo como um todo. No momento seguinte, eles passam a interagir como uma classe ainda experienciando a evolução, mas distinta daquela que é a tônica. Então o que a gente vê hoje, que a gente chama como animais, eles são só os resíduos kármicos de um momento evolucional onde a consciência animal era a consciência que era tônica da vez. Então no novo ciclo nós teremos hominais na mesma situação. Pode-se ter seres ígneos, seres alados, né? Seres humanos, animais, vegetais, minerais, só que veja que, isso que eu falei agora um pouquinho, a matéria que compunha o mundo onde estava se desenvolvendo consciência animal não é assim, não. Então os leões dominavam a terra, esquece, isso é uma abordagem simplista, não é assim que funciona. Sim. Aí você pega, então tem a anta é um totem, né? O leão é um totem. Aí o que é o totem? O totem é uma consciência que representa uma hierarquia, não é que daí aquele leão. Então, não, a anta é um totem, então vou pegar uma imagem de uma anta, colocar em casa e vou adorar. Não, isso aí é mística devocional. Então vai adorar um gnomo que o resultado é exatamente o mesmo. Então há que se ter essa compreensão de como a coisa anda, né? Só que daí tudo está evoluindo, então os animais continuam evoluindo, o contato deles com o ser humano continua provocando a evolução, da mesma forma o vegetal continua evoluindo, da mesma forma o mineral continua evoluindo, cada um tem as suas hierarquias, seus budas, e o aprendizado sempre contribui para o seguinte. Então todo o reino mineral possibilitou o sistema ósseo e todas as inteligências das vitaminas tal que rege o conceito de vida. Depois veio o sistema vegetal, aí o sistema neurovegetativo e toda a ramificação que permite que a vida aconteça. Depois veio o reino animal, né? Então todo o sistema circulatório, então cada um contribui para que a vida se especialize, né? Aí agora a gente está desenvolvendo o sistema endócrino. Então quando você tiver um sistema endócrino totalmente pronto, então você tem um ser de outra estirpe. Uma vez a gente conversou, a diferença entre um homem comum e um bodhisattva é que no bodhisattva o sistema endócrino está em equilíbrio 100%, ou um Buda, né? Então isso é um somatório. O que muda é a ambiência onde isso acontece. Daí só fazendo um comentário, quando a gente tem um tempinho, que eu falei da questão das linhas de evolução e o que eram as castas antigamente. Antes as castas elas eram dadas tanto na Atlântida quanto depois quando houve sinarquia no Império de Han, pela cor da alma, Varna, Shirama, Dharma, né? É a lei baseada na cor de cada alma, né? E isso é a tônica. Então eu tenho a tônica mística. Não adianta me colocar para eu ser um artífice, que eu vou ser um artífice medíocre. Não adianta me colocar para eu ser um guerreiro, que daí eu vou ser intempestivo, porque eu vou deixar que a minha passionalidade, né, em função de defender o meu país, né, faça com que eu atrapalhe um outro plano onde a paciência seria necessária. Então sempre quando houve a queda do Império Sinárquico, então daí se degradou para o sistema de castas atual, que foi abolido na Índia, foi em 47. Aí então se criou a casta dos guerreiros, dos sacerdotes, guerreiros, comerciantes e trabalhadores, né? O que é um erro, porque se criou uma casta baseada na hereditariedade, não existe isso, né? Baseado na imutabilidade, não existe isso. Então, se eu nasço, né, como trabalhador, mas eu sinto que eu consigo ser um sacerdote, eu vou ser treinado, eu vou ser examinado, eu vou ser preparado, e caso
eu seja capaz, eu vou ser um sacerdote. Então, eu mudo a cor da minha alma. E como é que eu mudo a cor da minha alma? Iniciação, conhecimento. Então, sabe que no Egito, o Egito era um sistema teocrático, mas na verdade um sistema teocrático sinárquico, né, de início, né? Aí então, o colégio dos sacerdotes, antes de haver degradação, onde os sacerdotes mercantilizaram o processo e tomaram conta, né? Mas mesmo como acontece hoje no mundo, né, onde as religiões elas mercantilizam a fé, né? Então, a pessoa, o candidato neófito, né? Ele desejava ser um sacerdote, então ele tinha que ser indicado, né, para que viesse para o processo de iniciação. Daí ele passava a ser um pastóforos, né? Veja como é uma coisa interessante. O primeiro estado, o primeiro teste para ele enquanto pastóforos, o primeiro grau de iniciação, na iniciação dos altos sacerdotes egípcios, né? Então ele fazia um caminho através de algumas cidades, passava por Heliópolis e tal, e acabava em Tebas, onde subterraneamente ele ia ser iniciado. O primeiro teste para ele seguir adiante, ele ficava então encerrado em uma cripta por alguns meses, anotando os seus pensamentos, né? Na saída, então, ele era submetido a testes e as anotações eram analisadas, né, rigorosamente. Não se exigia conhecimento, porque todo neófito é em si um ignorante, você vai perder a ignorância. Mas se exigia, né, uma pureza de alma e uma inteligência no sentido de buscar o conhecimento. Se ele então fosse aprovado, né, aí ele seguia o caminho, os graus, né? Aí passava para neocóris e tal, seguia. Chegava no último estado, né? Então aí, na medida que ele ia avançando, ele ia recebendo o conhecimento que, assim, desde conhecer o funcionamento das cheias do Nilo, até conhecer as razões da queda da raça humana, todos os conhecimentos, né? E aí chegava um ponto em que daí ele, terminando a iniciação, ele, como sacerdote, fazia parte de um colégio que escolhia o faraó. Olha só. Das trevas à luz, como é que é? Da ignorância, agora eu esqueci. Das trevas à luz é o último, se eu não me engano. Das trevas à luz, não, da morte, da ignorância ao conhecimento, das trevas à luz, da morte à imortalidade. Então você sai da ignorância, da condição de neófito, para formar um colégio sacerdotal que escolhia o próprio faraó. E na época da sinarquia, quem referendava todos os reis sinárquicos abaixo da teocracia era um colégio formado por iniciados. Então a iniciação, ela é a libertadora de homens, ela é a condutora de homens, mas nunca vai acontecer uma iniciação coletiva. Mesmo que o convite seja coletivo, é como se colocar alimento em cima da mesa, né? Cada um vai pegar aquilo que lhe apetece. Perfeito. Cada um vai pegar aquilo que lhe apetece. Nossa, eu acho que foi perfeito. Eu acho que conseguimos atingir o objetivo, que era... e foi muito interessante. Eu pensei que... Eu achei que... né? Mas tem tudo coerência, tem lógica, né? De chegar, cada um no seu momento, cada um no seu nível. A iniciação é um caminho, Que daí, então, que ela te dá um entendimento, né? Como você disse. E então, como são 4 tipos de seres humanos, né? O melhor trabalho é aquele que você faz bem feito de acordo com a sua tônica. Então, o grande sacerdote, ele tem tanto valor em uma estrutura sinárquica ou iniciática harmônica, quanto o artesão, quanto o guerreiro, quanto o místico. Por quê? Porque se um não fizer a sua parte, a coisa em si não é harmônica. E aí por isso que o máximo da experienciação humana é a paz. É porque daí você, enquanto artesão, você enquanto guerreiro, você enquanto sacerdote, você tem que estar em paz fazendo aquilo. Se você olha
né, o guerreiro passar voltando de uma batalha, né, e pensa assim, puxa, como eu gostaria de realmente estar defendendo o meu país e brigando e tal, é porque você não experiencia mais a paz enquanto sacerdote. É verdade. Então você crie vergonha, você se mova, né, e vá tentar ser admitido em um colégio guerreiro. Para quê? Porque daí você consiga ficar em paz. Se depois você estando em um guerreiro, você fala assim, nossa, mas eu gostaria, né, de na verdade ser um artesão da terra, quer dizer, aquele que vai criar as coisas para alimentar. Vai fazer. Meus parabéns, larga a espada e vai aprender a ciência da terra, para que a terra te dê o alimento. Você consegue andar, né? E é interessante porque na medida em que você consegue e começa a andar, significa o quê? Que daí há um amadurecimento, né? E um desejo de conhecer as coisas, não plantar para você, para os outros, não guerrear para você, proteger tua nação, não ser um sacerdote para você mercantilizar, ajudar a gerir as consciências do meu país, da minha nação. Entende? Aí, se cada um faz bem a sua parte, esse é o máximo possível que se pode chegar em uma unidade. Se todas as unidades se comportam assim, a iniciação coletiva está acontecendo, daí a gente tem a paz humana. Oi, todos os caminhos foram dados. Jorge, obrigado, foi brilhante. Obrigado a você. Esse ainda bem que ele é um irmãozão inspirado, né? Isso não, é muito bom. Eu me entusiasmo, porque a gente começa a falar, começa a ver essas coisas. Então, mas é gostoso, né? Então tá aí. E assim, e às vezes a gente quase experiencia, Grego, assim, um sentimento de angústia, que assim, puxa, mas assim, eu queria que assim, vocês, todos, a humanidade inteira, experienciasse a felicidade que é poder contemplar a verdade, né? Como mas você só disse, que daí cada um tem que contemplar a sua verdade no seu tempo. O que a gente pode fazer é fazer assim, o cara olha assim, putz, aquele cara lá, aqueles caras, eles ficam tão contentes falando desse negócio que eu vou experimentar, ver o que é. Sabe. É isso aí. É o máximo que a gente pode desejar, né? Cada um experimente seu próprio caminho, né? É para que daí possa viver a vida como um ser humano realmente. É isso. Então tá bom. Jorge, obrigado mais uma vez. Obrigado a você. E para vocês, fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida.